Oi, dá pra ouvir? Fecha a porta. Prepare os gravadores. Fecha a porta. Fecha a porta. Para ninguém desconcenar. Bom, pessoal, a reunião foi tensa. Não era para ser diferente, porque nós tivemos que colocar na reunião, no nosso entendimento, as tabelas que nos foram apresentadas divergiram até das informações colocadas no sábado à noite. E começamos com um debate de que o subsídio deveria incorporar a GQ, como foi dito na mesa no sábado, e pela tabela do subsídio e pelas tabelas do subsídio que nos foram enviadas ontem, de madrugada, a gente entendeu que não estava incorporando a GQ. E aí nós fizemos a conta com eles na mesa e colocamos que o aumento de 8,72, que na verdade era 9,50 alguma coisa, que a gente fez a conta, a planilha, ela não incorporaria o subsídio pela média e não daria mais nada acima disso. O Sérgio estava numa posição assim meio que intransigente, uma forma mais dura, e aí pegou a tabela atual que nós temos, 15 mil e alguma coisa, 890, pegou a do subsídio, nós temos hoje, especialmente de regulação, 15 mil com mais GQ, no teto daria 17.400 e pouco. Aí ele falou, a diferença entre 17.400 e pouco, com a que nós apresentamos é de R$70. E vocês nos chamam para uma reunião aqui para discutir R$70 transformando em subsídio. Então foi a fala, está gravada, inclusive o pessoal gravou. E a gente viu que eles estavam meio magoados mesmo, porque a gente não está querendo fazer esse entendimento. Então, colocamos o seguinte, né? Colocamos que o grande fator nosso é o ciclo. Então, qualquer diferença menor pode continuar com aumentar até a diferença entre nós e os outros e as outras carreiras. Depois a gente aí perguntou, tudo bem, isso aqui eu entendi. Essa é a diferença. Eu digo, não é de 70 a diferença. A diferença é que a gente não encontrou a incorporação do subsídio nessa tabela. Desculpa, da GQ nessa tabela. Então tudo bem. Aí qual é? Oi. Oi, nossa, agora eu vi. Então nós colocamos isso. Aí em seguida ele perguntou, e qual é o outro ponto que está divergindo aqui? Então nós colocamos, olha, o outro ponto divergente é que há uma bandeira histórica que é a paridade analista, especialista, técnica de regulação no técnico administrativo. E nós somos 1.500 servidores analistas e técnico administrativo, né? A gente até jogou, sabemos que não é só isso, mas a gente jogou nessa linha. E com a diferença em torno de 7% a 9%, o cálculo orçamentário é 13 milhões de impacto. Então a gente não consegue entender por que não dá para resolver isso agora também. Acho que isso é um ponto que é importante frisar aqui. E aí ele, não, mas a gente já colocou que não tem orçamento que dá e tal, tudo bem. Aí ele perguntou, tá certo, e além desse ponto, qual é o outro ponto divergente da tabela? Então nós colocamos, olha, nós temos aí a questão do PEC. Primeiro, o PEC reivindica a paridade com a carreira de especialista e não a carreira de analista, assim como a carreira de analista reivindica como especialista. Então o governo propôs analista, tudo bem, até aí vamos ficar um pouco menos 9%, mas dá para discutir. Eu acho que é possível fazer um debate com a categoria e discutir, apesar de que o pessoal na PAP não está, a quantidade de e-mails que tem chegado é pesado, rejeitando até essa proposta. Agora, houve um problema com o técnico de nível médio do PEC, porque a correlação hoje do nível médio do PEC com o nível superior do PEC é de 58%. E analista como técnico administrativo é 49%. Ao garantir a paridade, o governo nivelou por baixo o técnico. O que a gente queria era puxar o técnico administrativo para cima, e o governo optou em achatar o técnico do PEC para poder não diminuir o impacto orçamentário.
Eu digo, esse ponto também não dá para não discutir. Então nós temos que buscar essas discussões. No final nós colocamos, minimamente, se o governo garantisse incorporação em 20% da GQ, e aí a gente jogou no teto, porque esperamos a tabela pela média. Não veio, então na hora da gente jogar no teto. Minimamente em 20%. E os demais paritários a esta carreira de especialista, eu acho que daria para trabalhar um acordo, apesar de que a gente acha que ainda não é o ciclo, mas dá para discutir nessa linha. Aí ele colocou, tá bom, mas não tem orçamento, e a gente vai tirar de onde? Aí nós tínhamos feito os cálculos, e segundo os nossos cálculos, que pode ser que estejam errados, mas eu acho que estão certos, a tabela que o governo apresentou para nós, impacta em 115 milhões em relação à folha. Nós temos uma folha de 1,3 bi em todas as agências, 15,8% de 1,3 bi, que é a ladainha do governo é 15,8, então daria 194 milhões. Se as tabelas que eles apresentaram só comprometem 115, temos 80 aí em algum canto para gastar, estou doido para gastar. Então, vamos pensar. Então, nós fizemos essa fala, aí o Sérgio colocou claramente de que as contas deles não estavam erradas, eles refizeram as contas e realmente o impacto é esse, porque existem penduricalhos no PEC e esses penduricalhos têm um impacto. O Ney estava com todos os cálculos na mão, eu disse, Ney, quanto é o penduricalho do PEC? De 1,2 milhões, ou seja, 1.200.000 reais, sem contar a decisão judicial, que hoje quase não existe, porque a maioria do pessoal incorporou a decisão judicial na época que criou o PEC em 2004. Então eu digo, olha, Sérgio, se é 1,2 milhões e nós temos 80 aí, mesmo que chegasse a 3 ou 4 milhões, ainda sobravam 70. Então a gente está discutindo cada centavo, né? Porque não é assim? Então, eu digo, bom, diante disso nós temos uma contraproposta formal a fazer. Aí puxamos o nosso ofício, que já está no site das entidades e nos e-mails, e mandamos agora. Nós só podíamos mandar esse ofício para as entidades, ou melhor, para a categoria, depois que formalizasse aqui. Por isso que nós nos disponibilizamos à tarde. E nesse ofício nós apresentamos uma contraproposta de tabelas. E ela é basicamente o seguinte: a gente argumenta de que minimamente o governo teria que garantir. Hoje nós temos o teto do especialista com mais 20%. Esse 20% seria 15,8 linear, mais 3,2 da média da GQ para todo mundo. Então seria 20%. Uma vez chegando nesse número aí, a gente levaria o analista para o mesmo patamar e o PEC superior para o mesmo patamar. Depois faríamos um cálculo de 58% para todo o nível médio, tanto do PEC quanto da carreira. Essas contas nossas, e aqui eu vou falar mais baixo, implicam em 342 milhões. Né? Mas a gente sabe que tem 190 para gastar. Se os caras quiserem nos lesar com 115, nós vamos ter que lesar eles com um pouco mais acima também. Então fizemos o debate e aí no final fechamos o entendimento da seguinte forma. Amanhã, 9 da manhã, nós tiramos 6, 7 pessoas que discutem números para se reunir com a equipe de cálculos do Ministério do Planejamento, da Secretaria de Gestão, aqui 9 horas da manhã, para que a gente traga nossos dados e eles apresentem os deles e a gente vê o que é possível fazer ainda para poder fechar um entendimento com o governo. Essa reunião amanhã é técnica, eu não vou estar nela, mas eu vou estar aqui no Congresso, buscando mil possibilidades da gente fortalecer ainda a posição. E se precisar em algum momento, estou aqui próximo, a gente vem. Mas o pessoal deve se reunir de 9 a meio-dia para discutir esses números. DNPM, nós cobramos que as tabelas do DNPM sequer foram enviadas para nós, assim como foram das agências. O governo informou que houve um problema de números no SEAB, tiveram dificuldade, por isso que não aprontaram. Mas de manhã, aproveita e apronta com esse grupo. Então o DNPM vai estar amanhã no debate temático também sobre essa questão dos números, para ver se a gente, até amanhã, início da tarde, chega a um denominador comum entre nós e o governo. Então isso foi o debate de hoje. Foi um debate tenso, como eu já disse, mas era preciso fazer, porque a gente não pode também aceitar tudo que o governo coloca. Eu só lamento que os companheiros entendam que a nossa função como negociadores aqui é defender os interesses de vocês. Agora, o governo nos apresentou uma tabela e a gente mandou para vocês. Não é aquela tabela que nós estamos defendendo, como já colocaram um pouquinho. Nós estamos defendendo o nosso patamar máximo de
todo mundo sabe qual é. Agora, se o governo amanhã à tarde apresentar uma outra tabela, nós também vamos mandar para todo mundo na hora certa, mas não quer dizer que é ela que nós vamos aceitar. Quem decide é a categoria em assembleia, né? Então isso fica muito claro. E assim, para finalizar e também abrir com alguma pergunta que porventura exista, nós temos que compreender, por exemplo, de que a greve tem que estar fortalecida minimamente daqui até sexta-feira, pelo menos, porque é o final, estamos fechando a semana, para que a gente continue com peso de negociação, porque senão, se o governo perceber que mesmo com aquela tabela medíocre, o povo já desmobilizou, já voltou a trabalhar, aí pronto, aí nós não temos mais força nenhuma. Então eu sugiro, aquilo que eu falei na Assembleia Informativa hoje, para quem foi, que a gente faça um esforço final, que pegue o colega que não parou ainda, aquele que ficou na dúvida, e vamos ainda fazer um movimento esses últimos dias, não só aqui, nós estamos orientando no Brasil todo, onde é possível, que nós temos que estar com mais força nas mesas que provavelmente ainda teremos. Provavelmente dessa reunião técnica de amanhã de manhã deve gerar uma outra reunião amanhã à noite, não sei. Eu sei que nós não temos muito tempo. O governo quer fechar tudo até quarta-feira, né, para poder mandar para o Congresso. Nós também não queremos perder o momento de ir para o Congresso, né, para os projetos irem. Então nós temos pouco tempo, temos que fechar tudo, acho que até quarta-feira. Acho que é isso que a gente tem que fortalecer, chamar os colegas para continuar mobilizados. E em última instância, quem vai decidir o que fazer não somos nós, o comando. E o comando não é João Maria. Eu falo aqui, mas eu estou falando em nome de analistas, de especialistas, de técnicos, de todo mundo que estava na mesa. Estou falando em nome de todos os companheiros, de Brasília, dos estados. Nós temos quase 30 pessoas nessa mesa de negociação. Então não sou eu. Eu falo em nome dos companheiros, pela confiança que eles têm no nosso processo de trabalho. Então assim, em última instância, quem decide é a categoria. Essa é a questão que tem que ficar muito clara para nós, tá bom? Bom, alguma dúvida ainda, alguma coisa que a gente possa esclarecer? Não, aí é o seguinte, o corte de ponto ficou acertado no sábado, daquela forma que eu informei. No dia 5 sai no mínimo a suplementar com metade. Como a reunião hoje estava tensa, eu optei em não mencionar, porque podia ser que o tiro saísse pela culatra, e nessa hora o bandido tem que ser o mocinho, né? Então não dá para levantar essa questão, porque o cara diz, estão preocupados com isso, não vou aproveitar e vou detonar, tá certo? Mas está mantido metade dia 5. E a Lúcia Masson me informou que dependendo do andar da carruagem, ela vira a noite com a equipe, mas aqui vai ter corte, dá pra gente manter isso na Anvisa. É a mesma coisa, deve ser replicada para as outras agências. ANTAC também já está preparado, está na hora de fechar tudo. Então nós temos bem articulados isso aí. Ok? Eu só vou fazer o último pedido. Tá? Antes da gente abrir, o último pedido, olha, companheiros. Eu não tive tempo hoje nem de ler as mensagens no Facebook, mas vocês precisam defender a nossa unidade. Porque senão a gente vai dançar. E não sou eu que vou dançar, porque faz parte do processo. Nós que eu digo, a gente vai dançar enquanto categoria mesmo, enquanto possibilidades reais de arrancar algo mais concreto desse governo, que eu nunca vi um governo tão difícil quanto esse para negociar com a gente. Tá? Mais alguma dúvida aí? A pergunta, João, é se continua na mesma situação que a gente estava de sábado para cá. Em 3 anos, aquele percentual de 8, alguma coisa, ou vai ser, nada foi mudado? Seguinte, a contraproposta que nós apresentamos, a contraproposta que já está no site, já está nos e-mails, no Facebook, hoje, agora à noite, nós não dividimos ela em 3 anos, a gente colocou num pacote só. Não é porque eu falei na Assembleia hoje que dependendo da situação, a gente tem que ter um jeito de sair por cima. E sair por cima não é abrir mão do que já conquistamos. Eu acho que o subsídio já é uma conquista, não dá para abrir mão para vender por besteira. No mínimo garantir que seja um acordo de 1 ano e que coloque tudo de uma vez só, então beleza. Mas esse é o quadro. Mas assim, qualquer reavaliação de posição só depois da reunião técnica de amanhã. Agora eu queria colocar uma coisa para vocês, que eu estou muito preocupado. O pessoal, o PEC das partes, por exemplo, que a maioria é nível médio, eles já rejeitaram essa proposta. Então assim, é difícil juntar essa turma. O nível superior, que queria qualidade com especialista, ainda não rejeitou teoricamente tudo, mas estão se articulando e dizem que não vão aceitar. Então assim, eu acho que nós temos que ter muita habilidade
para não estragar o que a gente acha que já avançou e buscar uma alternativa que o governo minimamente entenda que nós precisamos de ter algo a mais do que já foi apresentado para poder fechar. Eu acho que esse tem que ser o caminho que a gente tem que seguir. Buscamos informações sobre se houve algum avanço no ciclo de gestão, porque hoje de manhã eu falei 1h20 com o telefone com o Sérgio aqui. Eu detalhei todos os destaques da tabela, eu fiz primeiro por telefone, olha, não dá isso, daquilo. Eu estava no Senado agora, quem me ligou foi o Feijó, que é assessor do Gilberto Carvalho na Casa Civil lá, e conversou comigo. O que está vendo? Já soube que vocês vão rejeitar. Eu falei, olha, companheiro, expliquei para ele pediu para ligar pela meia-noite de hoje, porque ainda está lá, para tentar interferir. Então, assim, eu acho que nós temos ainda um pouco de fôlego para tentar melhorar o que está posto. Se no final de tudo não der em nada, aí a gente decide, discute qual é o melhor caminho. Mas eu acho que ainda temos fôlego para tentar melhorar. Ok? Mais alguma dúvida aí? Veja só, esse dado é interessante. Nós argumentamos sobre o negócio do subsídio em relação à periculosidade, por exemplo, dos companheiros que trabalham com periculosidade e insalubridade, não é? Foi colocado que fica como VPNI, né, aquela parcela à parte do subsídio para incorporar no futuro. Nós não entramos no debate dos 12 nem 18 meses, porque eu acho que taticamente não seria prudente a gente colocar ainda, para não mostrar para o governo que na verdade a gente já topou e está só fazendo um charminho. Então é melhor a gente ainda não entrar na discussão e aí sim, na última conversa final, aí a gente fecha a questão. Como é que fica esses 18 meses? A questão das parcelas de 2, 3 ou 1, aí a gente entra nesses meandros que a gente vai precisar. E assim, isso vai ser agora, provavelmente amanhã à noite ou depois de manhã, porque depois eu acho que não vai. Ok, companheiros? Todos entendidos aí? Alguma dúvida? Então, obrigado. Obrigado a todos e amanhã, pelo horário da tarde, já começa a divulgar como é que foi o debate e números da manhã, ok? Obrigado a todos.